estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós vamos dar seguimento à nossa série Longevidade em Foco. Com o meu amigo, músico, palestrante, curioso, está sempre aprendendo e ensinando um monte de coisa importante para a gente em matéria de saúde física e mental. Nós vamos conversar com o querido Gus Conde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Rosilma. A palavra é sua. Como é que é essa história? O jejum é o caminho para a saúde física e mental? Eu acredito que sim. É parte né? Eu acho que a nossa saúde física e mental nunca depende de um fator só. É uma coisa, a saúde é multifatorial. Mas eu acredito que o jejum seja uma baita de uma ferramenta que agora parece que está em moda, né? Todo mundo falando de jejum, isso e aquilo, mas o jejum já existe há milhares de anos, né? Tanto é que ele está intrínseco em todas as... Se você pegar as religiões, o jejum está intrínseco em todas as religiões. Até como uma purificação espiritual. Sim, sim. Que, aliás, quando você me passou o tema, você menciona isso. Claro. Que o jejum físico, né, o jejum de comida, ele é uma preparação, de certa forma, para uma purificação espiritual, é isso mesmo? Claro, ele te prepara, acho que você aumenta, mesmo se você fizer um jejum, eu vou até depois falar sobre a diferença de jejum prolongado, jejum intermitente, para explicar para o pessoal melhor o que é cada um deles, mas mesmo que você faça o jejum intermitente, 16, 18 horas todos os dias, você já atinge benefícios, você já ressignifica a sua relação com a comida, você já entra mais em contato com o seu corpo, você começa a diferenciar da sua fome nutricional e da sua fome tóxica. Então, mesmo que seja por curto espaço de tempo, né? Ninguém precisa fazer um jejum prolongado, e a gente vai explicar da diferença. Eu acredito que sim, tenha benefícios físicos, mas também muitos benefícios mentais. Eu sempre achei que o jejum era um desespero de uma pessoa que quer emagrecer. Claro, não estou falando do jejum espiritual, porque isso aí a gente, desde que se entende por gente, as culturas todas, como você bem mencionou, tocam nesse assunto do jejum como o caminho para a purificação. Aliás, as visões de Jesus no deserto aconteceram, segundo a Bíblia, depois de 40 dias de jejum. Né? Sim, verdade. Então, claro que a linguagem bíblica é muito cheia de símbolos, né? Mas fica claro que o jejum é o caminho realmente para a espiritualidade e para se abrir algum, vamos dizer, os yogas falam em chakras, né? Abrir algum chakra aí que tem uma comunicação direta com o divino, enfim. Mas, assim, no cotidiano, o pessoal desesperado, porque essas comidas que a gente come, por exemplo, fast food, eu não sei se é o calor da casa, mas as comidas que você come na rua, no fast food, elas não te alimentam. De jeito nenhum. Sim. Como quando você come uma comidinha dentro de casa. Com certeza. Não sei se é, como você disse, um conjunto de fatores, inclusive psicológicos, porque quando você sente o cheiro do café, você lembra da sua avó, por exemplo. Sim. Né? Ou se simplesmente você come aquilo, engorda, mas não está saciado. E aí vem o desespero do jejum. Eu vou fazer jejum, porque eu ficando 16 ou 18 horas sem comer, não é possível que eu não emagreça. É esse o raciocínio ou está tudo errado? Em certa parte está certo, porque é inevitável. Todo mundo vai perder peso com o jejum. Mesmo que você faça o protocolo mais comum que a gente tem hoje em dia, é o 16/8. 16 horas em jejum. Esse é o intermitente. Contando o período que você dorme, e você tem uma janela de alimentação de 8 horas. Até para já explicar o jejum intermitente e o jejum prolongado. O jejum intermitente vai até 23 horas, que seria o pessoal que faz uma refeição no dia. Muitas vezes eu sou adepto desse protocolo. Você faz uma refeição no dia com todos os seus nutrientes, com todas as suas vitaminas, e você condensa tudo ali em 1 hora de alimentação. Jejuns prolongados são a partir de 24 horas.
Então, assim, mas é inevitável, mesmo que a pessoa faça o 16 por 8, 3, 4 vezes na semana, já gera um efeito benéfico se o intuito for a perda de peso. E é importante falar também que o jejum não é uma dieta, o jejum é um estilo de vida. Você se priva de calorias, então, consequentemente, você acaba perdendo peso. E existem, a gente vai entrar um pouquinho mais hoje aqui, algumas formas de fazer jejum. Eu quero explicar como que a gente começa. Eu já tô nessa de jejum, né, há anos, então as pessoas que me seguem nas redes sociais, eu não consegui ainda fazer os 40 dias em jejum, mas eu fiz 10 dias em jejum. Em 10 dias eu perdi 11 quilos. É muita água que você perde, depois você recupera, mas até falando numa questão de consciência corporal, o seu nível meditativo, né, se isso, a gente pode usar essa palavra, é muito mais elevado. Então você acaba criando uma conexão com você e você acaba trazendo respostas para perguntas que você não tinha. Parece que dá uma limpada, literalmente, né? Você limpa, de certa forma, o jejum vai limpar o seu intestino, vai permitir que as suas células se limpem, vai permitir que você repare muitas células, né? Inclusive, o jejum foi Yoshinori Yoshimi em 2015 ou 2016, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina com o jejum, mostrando que o jejum é efetivo para você fazer essa limpeza celular, mesmo que não sejam jejuns prolongados. Se você fizer o 16 por 8, você já tem muitos resultados benéficos. Então, você entra num processo que eles chamam de autofagia, que é quando a célula boa come a célula ruim, ou então expulsa a célula ruim do seu corpo. Você literalmente faz uma faxina no seu corpo. E o exemplo que eu gosto de usar é como se você fosse dar uma festa. Se você tem uma festa, talvez não seja o melhor momento para você limpar a sua casa. Sim. Porque vai estar cheio de convidados, você tem que mandar o pessoal para cá para você limpar aqui e tal. Depois você limpa aqui, depois o pessoal vem para cá, você vai limpar outro cômodo. Não, é mais fácil você mandar todo mundo embora, você tem sua casa limpa e depois você pode receber os convidados com muito mais prazer. E é mais sábio, no meu entendimento, você limpar a casa para você e não para os convidados. Claro. Ou seja, manter a casa sempre limpa. Exatamente. Porque se para você é bom não ter a casa limpa, por que você vai ter que limpar para os outros, né? Exatamente. Então aí começa já toda uma revalorização de você mesmo perante você. Exatamente. E se dá e acho que isso se aplica perfeitamente à comida, ao jejum e a todas as atitudes. Claro, e se dá o tempo para você, porque o nosso corpo, Rosilma, é uma ferramenta incrível de autolimpeza. A gente tem um mecanismo dentro da gente, só que aí a gente acaba bloqueando ou dificultando esse mecanismo por essa ideia que a sociedade hoje em dia tem de comer de 3 em 3 horas. Isso aí é o maior tiro no pé que existe. Eu explico para as pessoas, quando eu falo, eu vou até falar aqui para você, quando eu explico isso, as pessoas falam, pô, faz sentido. É verdade. Por que não comer de 3 em 3 horas? Eu vou explicar. Para mim, e olha só, na época de escola, né, a gente falava assim, mãe, sempre na porta de escola tem algum churros, bala, pipoqueiro, qualquer coisa. Sim. Eu quero comer tal coisa. Não, senão você não vai almoçar. Era isso, a mentalidade era essa. Você não pode comer nada à tarde, senão você não vai jantar. Sim. Eram 3 refeições por dia. Sim. Café, almoço e janta. Hoje a pessoa acorda, toma café, nem toma água, já toma café, aí depois toma um lanchinho da manhã, depois almoça, depois come uma coisinha à tarde, depois toma um lanche, depois janta, depois come A pessoa faz 6, 7 refeições no dia. Sim. Né? E isso é totalmente... Inclusive isso que você está falando, Gus, é uma prática comum em dietas. Quanto mais a miúde você come, menos você engorda. Porque se você ficar muito tempo sem comer e come, o organismo aproveita 100% daquilo e você acaba engordando. Existe um tipo de entendimento de dieta que fala mais ou menos isso. Eu acho errado esse tipo de pensamento, porque ao contrário do que as pessoas pensam, o jejum, as pessoas pensam que vão ter uma compulsão por comida e na verdade o jejum ajuda você na compulsão da comida. E tem 2 fatores, assim. É muito importante o que a gente come antes do jejum e o que a gente come depois do jejum. Por exemplo, eu faço alguns protocolos, por exemplo, tem um dia na semana, segundas-feiras... O jejum é absoluto ou toma água? Vou explicar a diferença do jejum. A gente tem o jejum calórico e o jejum metabólico. Tá. Mas, por exemplo, segundas-feiras é um dia que eu não como. Eu janto domingo e vou quebrar o jejum na terça-feira, e isso
toda semana. Aí uma vez por mês eu faço um jejum de 3 dias, a cada 6 meses eu faço um jejum de 5 dias e uma vez por ano eu faço um jejum de 7 a 10 dias, só para uma limpeza e tal. Mas o que acontece? Nessa questão da gente comer de 3 em 3 horas, olha só, a insulina, né? Toda vez que a gente come, a gente tem um pico de insulina. Você comeu, você tem um pico de insulina. Então você imagina que você tem seu dia, imagina, olha só, pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina, pico de insulina. Você vai ter um monte de pico de insulina durante o dia. Consequentemente, o que vai acontecer? Você vai criar uma resistência à insulina. Então, inevitavelmente, todo mundo que come de 3 em 3 horas vai virar diabético tipo 2. Claro que tem algumas exceções, tem organismos e organismos, mas a gente está falando aqui da grande maioria. E uma pessoa que já esteja com diabetes tipo 2, exatamente porque passou por esse tratamento, vamos dizer assim, tem reversão? A diabetes tipo 2 tem, inclusive posso até mencionar o autor Jason Fung, que ele é o autor do livro O Código da Obesidade. Esse cara é fantástico, ele está a passos à frente de muita gente na questão do jejum. Então o pessoal em casa pode procurar Jason, Jason, Fung é F-U-N-G. O trabalho dele é fantástico, mas tem Mark Mattson, tem Joe Fuhrman, tem alguns médicos que eu sigo, assim, como eu falei pra você, eu tô no jejum e muitos, assim, todos eles falam a mesma coisa, porque a gente precisa da insulina, é um hormônio importante pra gente, mas se você tem muitos picos de insulina durante o dia, inevitavelmente você acaba, é que nem se você tem uma dorzinha de cabeça e você toma um Tylenol, aí vai chegar uma hora que o Tylenol não vai fazer efeitos pra qualquer medicamento. Então, e às vezes, em muitos casos, até cronificador, né? Muito mais. Então, a pessoa fica com dor crônica de tanto tomar remédio para dor. Sim. Né? A questão é você evitar esses picos de insulina, porque a insulina também, a gente fala sobre a longevidade, a insulina é um hormônio que, embora a gente precise, é um hormônio envelhecedor. Então, quanto menos picos de insulina nós tivermos, mais jovens conseguiremos ficar. E essa questão de 3 em 3 horas que a gente estava falando, é porque também existe um lobby, digamos assim, né? Imagina se as pessoas descobrissem que elas podem curar milhares de doenças. Inclusive, se as pessoas digitarem no YouTube Jejum, o Poder da Cura, o documentário, tem alguns documentários em português sobre isso que mencionam alguns estudos e tal. Mas é muito interessante. Se eles descobrirem que eles podem curar várias doenças, várias patologias, várias alergias, só por ficar alguns períodos sem comer, imagina o quanto de dinheiro as indústrias vão deixar de ganhar, né, com essas barrinhas de cereais e um monte de biscoitinhos e tal, um monte de outras coisas. Então, tá intrínseco na sociedade essa questão de comer, mas na verdade, é o que a gente estava voltando aqui pra gente fechar o looping, é o que a gente estava falando. O jejum, embora quando eu faça 3 dias de jejum, é muito importante o que você come antes do jejum e o que você come depois do jejum, porque às vezes você pode ficar 24 horas de jejum, dependendo da forma que você quebrar o seu jejum. Você não estragou adiantou nada, você estragou tudo. Porque assim, seu corpo vai estar como uma esponja. Então tudo que você absorver ali vai ser assim, aproveitado ao máximo. Seja pro lado bom e seja pro lado ruim. Nós vamos fazer um rápido intervalo, você fique aí, porque ele vai dizer no próximo bloco o que se come antes do jejum e o que se deve comer depois do jejum. Voltamos já. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
vamos... E é contigo, Gus. Como é que é isso? O que a gente come antes do jejum e o que come depois para não estragar todo o sacrifício? Claro, vamos lá. Primeiro deixa eu explicar só a diferença. A gente tem o jejum calórico e o jejum metabólico. Certo. O calórico é quando a gente abstém de tudo, né? A gente toma água, chá, café, lógico, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Inclusive até essa questão do adoçante que a gente falou da insulina, muitas pessoas falam, vou mascar um chiclete para... enganar a fome, alguma coisa assim. Por mais que o chiclete não tenha nenhum açúcar nem nada, a partir do momento que você coloca na boca, ele manda um sinal pro seu cérebro, opa, tem doce, e você libera insulina. Olha que louco isso, porque mesmo que seja um chiclete dietético, sem açúcar, zero tudo e tal, você acaba liberando insulina com um simples chiclete. Mas vamos lá, o jejum metabólico e o jejum calórico. Calórico você se abstém de tudo, só pode água, líquidos no geral, água, chá, café, como eu falei, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. E o jejum metabólico, que é quando você não ativa a insulina, né? De repente você tomar um café com óleo de coco, tecnicamente você quebra o jejum, mas o óleo de coco não tem carboidratos, então você acaba não liberando insulina. E o óleo de coco pode ser óleo de linhaça, azeite, às vezes uma castanha, depende de qual nível a gente está falando. Mas no geral, por exemplo, o café com óleo de coco, que a gente fala bastante dentro da mentoria Mente Magra, é uma baita de uma ferramenta, porque para qualquer pessoa, uma colherada de óleo de coco no café, você vai conseguir estender o seu período ali sem fome por 2, 3, 4 horas. Então, se você está no começo do jejum, talvez você queira espaçar o horário que você começa a comer no dia, você acordar, tomar sua água, né, os seus 650 ml de água, e depois você tomar um café com óleo de coco, você consegue segurar essa fome, digamos assim, até meio-dia, até o horário da sua primeira refeição. Então, o jejum metabólico é onde a gente ingere calorias, de certa forma, mas sem ativar a insulina, sem ter os picos de insulina, né? E até nessa questão das pessoas que estão iniciando, isso ajuda bastante. Uma outra coisa que ajuda bastante é um pouquinho de sal na água, mas aqui a gente está falando de sal integral, sal rosa, sal negro, sal marinho, qualquer sal que não seja refinado. Isso aí te ajuda a regular aí os seus eletrólitos, te dá mais minerais. Então uma pitadinha assim de sal na água ajuda bastante quem está entrando no jejum, às vezes, porque foi o Mark Mattson que falou, que é um médico que eu sigo assim, ele fala bastante do jejum, ele falou, as pessoas que falam, eu tenho dor de cabeça, eu tenho indisposição, eu tenho fraqueza quando eu faço jejum, essas são as pessoas que mais deveriam fazer jejum, porque o jejum é uma forma de você tirar todas as toxinas do seu corpo. Sim, é como se fosse uma dependência química. E a fome, a fome fica tóxica, crise de abstinência mesmo. Especialmente pessoas, né, que estão já acostumadas a muito fast food, muita comida industrializada, refrigerantes, açúcar. Então, fome nutricional e fome tóxica, explica aí. A fome nutricional é a fome de comida de verdade. A fome tóxica é quando a gente tem aquela vontade de comer tal coisa que a gente sabe, se você olhar dentro de você vai saber que, poxa, eu me alimentei há 2, 3 horas atrás, eu não preciso comer necessariamente esse chocolate, essa coxinha, esse brigadeiro. Então aquilo ali é o seu mecanismo. A gente pode entrar nisso num outro programa, acho que dá um programa todo pra gente falar dessa diferença da fome nutricional e da fome tóxica. Mas a maioria de nós, quando a gente tem uma vontade de alguma coisa muito específica, é com certeza uma fome tóxica. É uma fome psicológica, não é física. Não é uma fome nutricional, até mesmo porque todos nós na sociedade de hoje, todos nós temos suficientes nutrientes para segurar aí 3, 4, 5 dias tranquilamente. Né? Então, mas não parar de tomar água. Não, água não. Água não. É importante porque a água vai ajudar você a fazer a limpeza do organismo. Sim. Mas o sal na água é muito importante porque às vezes as pessoas fazem o jejum e tomam água. Vai muito ao banheiro, lógico, é uma coisa boa isso, mas você tem que lembrar uma coisa, quando você toma água, você está lavando todo o seu corpo. Sim. Então, no xixi ali, tá indo minerais, tá indo um monte de coisa. Sim. Então, por isso que é importante você colocar o sal na água. O sal vai ajudar, vai te trazer minerais e vai ajudar ali a regular. A reidratar. Exatamente. Então, o sal na água é importante. Agora, nós estamos até conversando no intervalo.
E como é que fica a imunologia? Porque, principalmente no início, a pessoa, quando começa com jejum, o organismo não está preparado, ainda está dependente de uma série de substâncias, né? A preocupação das pessoas e isso a gente escuta desde pequeno, né? A mãe fala, come para não ficar doente. Mas eu acho... E o jejum, será que ele não impacta de certa forma? Mesmo que a pessoa não sinta fome, mas como é que fica as defesas do organismo? Aumentam. Isso o pessoal de casa pode até procurar. Yoshinori Oshumi foi o prêmio Nobel e lá ele discorre assim muito mais detalhadamente, né? A gente não teria tempo aqui, sobre a imunologia. Inclusive, o jejum de 3 dias, que é o protocolo que eu faço todos os meses, é como você reiniciar todo o seu sistema imunológico. Você troca ali todas as células, né, que possam vir a ser células cancerígenas, que possam ter algum defeito, você repara todas essas células e você limpa literalmente o seu organismo. Existem casos de pessoas assim que se curaram de doenças estágio terminal só com o jejum. Então isso vai contra o que a sociedade hoje em dia prega, mas porque tem um certo interesse por trás, né? Assim, pessoas saudáveis não geram dinheiro. E isso aí não é tão recente, porque há muito tempo atrás, né? Década de 50, 40, 30, existia até um concurso, o bebê Leitinho, o bebê Nestlé, um negócio assim, e o padrão era ser gordo. Ser gordo era sinônimo de saúde, né? E eu me lembro que a minha avó falava assim pra gente, come, que senão fica parecendo bacalhau de porta de venda. Por ser magro naquela época, e até dá para entender, porque, por exemplo, a minha avó, ela veio de Portugal com 6 meses de idade, fugida da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra que levou à fome à Europa. Sim. Então, acho que aquela geração ficou traumatizada com a fome e veio para cá. Então, come. Se tem comida, por que não comer? Porque houve época que a gente queria comer e não tinha comida. Então, deu para entender. Então, claro que aproveitando dessa onda, as indústrias foram faturando em cima e a própria indústria farmacêutica, né, com o seu contraponto, né, de viver a partir das carências físicas e psicológicas das pessoas, né? Mas o que você propõe para a gente, que eu acho interessante, é um novo olhar e uma reflexão. Sobre quem a gente é fisicamente, psicologicamente, questionar as coisas que a gente aprendeu. Sempre questione. E é o que eu falo para todo mundo, assim, hoje as informações que eu tô trazendo aqui, não é para ninguém acreditar em mim cegamente. Se a pessoa for e fizer o mínimo de uma pesquisa, se você colocar Prêmio Nobel Medicina, eu não sei se foi 2015 ou 2016, Yoshinori Oshumi, você vai ver lá e eles discorrem assim, perfeitamente o porquê, assim, estudos clínicos. Hoje em dia tem muita coisa já publicada sobre jejum, e essa questão, né, que você falou que antigamente os bebês gordinhos era padrão de saúde e tal, graças a Deus essa coisa tá mudando, essa percepção tá mudando, porque é muito mais fácil você moldar uma planta quando ela tá nascendo ali do que depois você tentar cortar ela quando ela já é uma árvore muito grande. Então é mais fácil você corrigir todas as, entre aspas, imperfeições, né, na sua dieta cedo do que você demorar para fazer isso daí. E na questão de demorar, até tem 2 fatores que eu queria falar pro pessoal aqui, que é como começar o jejum, né? Assim, 12 horas, todo mundo acredito que já tenha feito exame de sangue, que tenha requerido 12 horas. Então, o que você faz? Você aumenta 2 horas, você passa para 14 horas. 2 vezes na semana. A gente vai falar disso, o porquê disso. Depois que você acostumar com isso, você passa para 16 horas, 2 vezes na semana. Depois, se você conseguir fazer 16 horas, 3 vezes na semana, se você quiser, você pode até ficar aí. Não precisa nem mais ir além disso. Você pode até tentar o 24 horas para ver como você Isso que você está propondo é suficiente, por exemplo, para diminuir uma diabetes tipo 2? Uma pessoa que já tem adquirido a diabetes tipo 2 por tudo que você nos explicou,
e que tem até que tomar remédio para isso, né? Para controlar tal e tudo. Ela pode entrar nesse... Sim, tranquilamente. E deixa o remédio ou continua acompanhando? Continua e ela vai sentindo, até porque não vai adiantar nada a pessoa fazer, mesmo que a pessoa faça todos os dias, mas se ela fizer 3, 4 vezes na semana, 16 por 8, vai depender muito do que ela come antes e do que ela come depois. E a dieta que ela come nos dias que ela não faz jejum. E por que eu falo para as pessoas não fazerem jejum dias seguidos? Eu faço todos os dias há anos, mas para quem está começando, não é uma estratégia muito inteligente porque tem o fator psicológico. Quando você faz jejum, você tá 16 horas ali sem comer, caramba, eu tô me acostumando com isso e tal, você pensa, amanhã eu posso comer o que eu quiser. Então é muito mais fácil. Tudo. Aí é muito mais fácil. Agora, quando você fala, caramba, vou ter que fazer jejum hoje, vou ter que fazer jejum amanhã, eu vou comer hoje e amanhã eu faço. Então, quando você tem... E sempre deixa para segunda-feira. Quando você Aliás, você também deixa, né? Para segunda-feira você faz jejum. Meu jejum prolongado. Mas assim, todos os dias eu faço pelo menos ali 16 horas. Todos os dias. Mas quando a pessoa está iniciando, é importante ela fazer dia sim, dia não, porque entra o fator psicológico. É mais fácil para você aceitar mentalmente, psicologicamente, que amanhã você vai poder estar livre do jejum, entre aspas, então hoje você consegue segurar um pouquinho mais a fome. Amanhã eu desconto, amanhã eu como mais, mas aí você consegue e aos poucos você vai se adaptando. E depois, com o tempo, eu converso com muitas pessoas que fizeram e fazem jejum, nunca ninguém me falou que se arrependeu. Sim. Então depois o seu corpo acaba acostumando e você vê benefícios, né? Você respira melhor, você treina melhor, você dorme melhor, você digere a comida melhor, você sente o sabor dos alimentos melhor. Então tem uma série de benefícios que depois você começa a ver e você fala, poxa, eu acho que dá pra fazer. E aí aos poucos você começa. Mas se a pessoa conseguir fazer 16 por 8, ou seja, 16 horas em jejum, que é o período que você dorme também conta, e 8 horas da sua janela de alimentação, lembrando de que é importante comer as coisas boas, né, nessa janela de alimentação. Não vai adiantar muito você ir lá e quebrar o seu jejum no fast food, ou você tomar refrigerante, comer frituras. Aí estraga todo o sacrifício. Exatamente. Acaba não Querido, sendo... muito obrigada. Você prepare um tema, ou então, se você achar que ficou alguma coisa que você não conseguiu detalhar bem do jejum, porque eu acho que esse é um tema bastante interessante, tem muita gente interessada, mas que tem medo, né? Como tudo que é novo. Não precisam ter medo. Então, você está obrigado a voltar o mês que vem para mais um episódio de Longevidade em Foco, tá? Obrigada por compartilhar com a gente. Por estar aqui. Todo esse conhecimento, né? E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando outra vez estar com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise, segunda-feira, às 17h30. Lembrando que, às 16 horas de sábado mesmo, o programa já está no nosso canal no YouTube, Jovens Pensadores, e também às 17 horas, pela TV Com Brasil, para mais de 50 milhões de brasileiros. Lembrando do nosso outro canal, vamos conversar com Rosilma Roldan, onde abordamos alguns temas que saem muito em notícia de jornal, mas a gente aborda à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.